Algum dia já passou pela tua cabeça que o problema, na verdade, não está quando você trava ao falar, mas sim segundos antes de você começar a falar? É isso que nós vamos aqui abordar nesse vídeo de hoje. O que nós temos aqui? A maioria das pessoas acham que não sabem se expressar e por isso travam. Mas a verdade é que não é assim. O bloqueio emocional, ele começa bem antes disso, bem antes da fala existir. Quem sabe até mesmo antes do conteúdo existir, antes da preparação, antes dos estudos, antes daquilo tudo que a gente tem que fazer para se preparar para uma conversa, para uma apresentação, para uma venda. Tudo isso vai nos bloquear. Mas por que vai nos bloquear? Porque é uma questão de cérebro. Pode parecer meio estranho, mas o cérebro ele te protege. O que acontece? A exposição social, quando a gente percebe no cérebro que aquilo dali é um risco, o cérebro automaticamente vai começar a limitar algumas coisas. É assim, ó, você não percebe conscientemente, mas o seu cérebro vai perceber. E quando ele percebe, ele vai falar assim, opa, existe um risco sério aí e que ele não vai se expor, ela não vai se expor, ok? Então veja que a tua trava não é necessariamente porque você não tem conteúdo, meu querido. É porque o seu cérebro ele está vendo aquilo dali como algo de alto risco. E isso vai ativar uma resposta automática de proteção. E qual é essa resposta automática? É você travar, é você suar, é você ficar naquela situação de risco, fuga ou então de ataque, de defesa. Mas no final das contas, o que nós temos, na verdade, não é porque você é ruim em falar. É simplesmente uma questão existencial. É uma questão de sobrevivência. Você trava porque você tem que sobreviver mais um dia para lutar no dia seguinte, né? E o cérebro ele vai fazer isso. O que acontece também é uma atenção estreita. Então vamos lá, você vai fazer a sua apresentação. Você é alguém já gabaritado, mas tem problemas. Você é um líder, você exerce uma liderança, um RH, alguma coisa do tipo, ou então uma linha de fábrica, seja o que for. Você vai falar para 100 pessoas. Você foi convidado porque você é top naquilo que você faz. Você é muito bom naquilo ali. Tem 100 pessoas no auditório. 100 pessoas. As pessoas sabem que você é tecnicamente capaz. As pessoas sabem da tua potência, da tua graciosidade, da tua habilidade naquilo, tecnicamente. 100 pessoas estão lá. 99 pessoas estão, assim, sedentas para saber o que você tem para falar. Uma pessoa está ali desacreditando da tua potência, da tua grandiosidade. Quando você chega já travado emocionalmente, a nossa visão vai para onde? Adivinha? Para os 99? Não. Vai para aquela ovelha negra, vai para aquela pessoa que chegou ali pronto para acabar com o teu dia. A nossa atenção ela vai para lá. Por quê? Porque o cérebro ele está buscando possíveis ameaças. E essas ameaças identificadas você vai ficar atento. É isso que nos faz sobreviver, por exemplo, quando estamos em uma área de risco, onde você tem uma possibilidade real aí de assalto, alguma coisa do tipo. Então, isso faz com que o cérebro venha aí travar a sua competência comunicativa, que é o que nós estamos tratando aqui, certo? O que acontece? O corpo vai se tensionar. O corpo vai se tensionar, o que é isso? Bom, num vídeo anterior nós comentamos sobre isso, né? Porque quando você está no estado de defesa, o teu corpo também vai ficar no estado de defesa. É fato isso. Fique nervoso para você ver. Se você estiver muito medo, mas com muito medo, você ali está com a bexiga cheia. Você vai ter que esvaziar essa bexiga. Por quê? Porque o corpo ele vai identificar que aquilo dali é um peso desnecessário. E se você está carregando peso desnecessário, então você vai correr menos. Então há um risco maior de vida. Por isso que algumas pessoas, quando estão num susto muito grande, elas acabam ali tendo essas situações desagradáveis.
Por quê? Porque o corpo, o cérebro identifica primeiro que existe um risco e o corpo ele vai tensionar a tal ponto de você ter possibilidades reais de fuga. Então ninguém quer que o seu fim chegue. Né? Ninguém quer que isso aconteça. Então o que vai acontecer? O cérebro vai te proteger e o corpo ele vai se tensionar. Né? Vai ficar ali apertadinho para que você possa sobreviver mais um dia. A respiração ela passa a mudar. Quando alguém está muito nervoso perto da gente, assim, a respiração muda, né? O que está acontecendo? Não sei. Eu acabei de chegar. Eu acho que é porque estava chegando a minha apresentação. Quem nunca passou por isso? Né? Eu já passei inúmeras vezes. Parece que tem assim, uma habilidade nata, né, de falar, mas não, isso aqui é treinável. Isso aqui foi o meu cérebro, eu peguei o cérebro assim, olha, tu vai aprender, porque isso aqui é uma habilidade, como habilidade você vai ter que se dobrar a essa situação aqui, porque eu preciso de habilidades comunicativas necessárias para eu sobreviver. Ao mesmo tempo que o cérebro e o corpo se tensionam e vê riscos, o mesmo cérebro, o mesmo corpo, ele tem que te possibilitar sobreviver. E muitas vezes essa sobrevivência ela vai estar na tua habilidade de comunicação. Você vai ser promovido, você tem chance de ser promovido para um cargo maior de liderança, maior responsabilidades, mas é necessário que você tenha uma habilidade de comunicação ótima. Como que você vai fazer isso se você está todo o tempo travado pelo seu cérebro? Se o corpo está todo o tempo tensionando, a sua respiração começa a mudar, começa a ficar pesada. Numa reunião de debate, né? Uma reunião, aquelas reuniões pesadas, você é o líder, você exerce esse papel de liderança, chega na hora de você começar a defender o seu grupo, aí o que acontece? Você começa a respirar fundo, começa a respirar descompassadamente, começa ali a quase ter um piripaque, né? Por quê? Porque você não está preparado para aquilo ali. O mesmo cérebro, o mesmo corpo que te protege também, de certa forma, ele está te dando um fim social quanto a isso. E com isso, a voz perde estabilidade. Olha só que legal, nós temos aqui uma congruência entre corpo, voz e presença. Se o seu corpo está tensionado, você perde presença. Você está ali, mas ninguém vai te perceber. Por quê? Porque o corpo ele é a vivacidade de alguém. Se você conhece alguém muito chamativo, você vai ver que essa pessoa nem precisa falar nada. Só maneira de andar, e existem maneiras de andar que te dão mais autoridade sem você falar nada. Ah, que legal. Só você aprender a andar. Você aprende a andar, você já ganha mais autonomia, você ganha mais autoridade, né, comunicativa quanto a isso. A voz ela é um direcionador. Quanto mais nervoso você está, mais a voz fica trêmula. Quanto mais cansado, por exemplo, eu fico, mais a minha voz vai ficando grave. Não é daqui a pouco eu estou falando assim, ninguém está mais entendendo nada. Por quê? Porque é um cansaço, às vezes uma ansiedade, às vezes um estresse, né? Tá ali, passei um dia difícil no trabalho, muitas reuniões, muitas decisões, né? E isso vai acumulando isso daí, né? E a voz ela é um indicativo disso. A voz fraca, a respiração diferente, o corpo tensionado. Querido, você está sendo salvo pelo seu cérebro. É por isso que, em muitos casos, a gente começa a travar quando vai falar. Não é porque você não tem conteúdo, é porque o seu cérebro está dizendo assim, olha, você precisa sobreviver hoje, hein? O corpo ele entra primeiro e a mente entra depois. O que nós temos aqui de erro comum? Você está nessa situação de necessidade de comunicação. Aí a primeira coisa que alguém fala para nós é assim, você tem que buscar um curso de oratória. Curso de oratória. Curso de oratória é para quem já está meio que dominando essa habilidade de comunicação. Se você tem essas grandes dificuldades, curso de oratória não vai ser para você. Você tem que trabalhar aqui dentro, você tem que treinar o seu cérebro para que ele possa responder de maneira
que você não fique travado, mas que você possa lutar e vencer aquilo dali. Tentar controlar a emoção é outro erro fatídico para quem tem problemas de comunicação. Você não controla... Olha, pensa comigo, eu fiquei pensando nessa parte aqui. Como é que eu vou explicar isso? Imagina o seguinte, que vem um tsunami. Você está lá na praia, no Nordeste, você está lá no Rio de Janeiro, vem um tsunami. Como é que você vai controlar um tsunami? Você não controla o tsunami. Você deixa que o tsunami arrebente tudo e depois você reconstrói. É o que você pode fazer. A emoção é a mesma coisa. Como é que eu vou controlar a emoção? Se você já tem algo meio que problemático quanto a isso, você vai ter que trabalhar a questão emocional antes disso. É isso que vai fazer com que você desenvolva habilidades de comunicação. E, por último, um grande erro, né, na comunicação é tentar se convencer. Acredite, tem algumas máximas, né, de coach e tudo. Não tenho nada contra, né? Algumas pessoas me chamam até de coach. Fala lá com o Johnny, que o Johnny é coach, não sei o quê. Mas dos pensamentos do coach errado é o seguinte: acredite até você se convencer. Parte disso está correto, dependendo do momento do qual você se encontra. Qual é o momento que você se encontra? O que você está passando hoje necessita você se convencer ou necessita você se entender, se aprofundar em você mesmo e sair desse buraco emocional que trava a tua comunicação? Sabe? São pequenas questões que vão fazer total diferença na tua vida, na tua existência, né? Então, o que nós temos? Um aumento do conflito interno. Quando você usa técnicas que não devem ser usadas para aquele fim, para aquele momento, você acaba potencializando o buraco, né? Você já está num buraco, aí usa técnicas erradas que não são para você usar, você acaba se afundando um pouco mais. Essa é a verdade nua e crua. O que a gente tem aqui? Não é que você não sabe falar. O seu cérebro decidiu que não é seguro você falar. Por quê? Porque você não está preparado. Toda pessoa que vai visitar um centro de treinamento de artes marciais, seja qual for, quando você vê as pessoas treinando, você não fica seguro, né? Você fica com medo de apanhar. Por quê? Porque aquele primeiro instante a gente percebe que nós somos vulneráveis, nós somos ali uma presa. Conforme você vai frequentando, você vai entendendo a dinâmica da coisa, mais seguro você vai estar. Até o momento que você vai enfrentar alguém, você vai colocar em prática tudo aquilo que você treinou e que tempos atrás era visto como um completo momento de desespero, né? Você era uma presa. Bom, agora você treinou. O que nós temos agora? Nós temos uma preparação. Então, o problema da fala travada não é a fala travada, é o problema que antecede isso daí, né? É a emoção, é o cérebro que vai tentar te salvar desse mundo difícil que é a questão social, certo? Então, vamos lá. Se o problema acontece antes da fala, o que nós temos aqui é uma solução antes da fala. Concorda? Pensa comigo. Se o seu problema ele vem antes da fala, então o que a gente tem que fazer? Nós temos que tratar isso antes, também lá no começo. É isso que vai fazer uma diferença, isso é que vai nos trazer diferenciais. É isso que nós temos para hoje. Se você gostou desse conteúdo, não esquece aí de curtir esse vídeo, porque vai alcançar outras pessoas semelhantes a você. E se você quer ir um pouco mais a fundo, você pode fazer um comentário também. Uma sugestão para mim ia ser ótimo. Eu tenho várias coisas aqui para falar. Vai ter vídeo todo dia, mas se você puder me ajudar, isso vai ser muito bom. Tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.